alunos e alunas das turmas de primeiro ano do ensino médio. Começamos agora o nosso feedback e correção das atividades da aula número 2, referente ao conteúdo de pedologia e conservação dos recursos naturais. Até o presente momento, nós tivemos aí um total de 78 alunos que participaram dessa atividade. Destes, um número considerável, mais de 30 alunos, conseguiram acertar todas as questões. Contudo, tivemos também aí 9 alunos que erraram todas as questões. E aí fica a nossa alerta para que os alunos tenham mais atenção no processo de resolução. Parabéns aí os alunos que acertaram todas as 3 questões da atividade. Considerando o índice de participação por turmas, primeiro ano B empatou, né? Nós tivemos aí um empate triplo, né? Primeiro ano, aliás, quádruplo, né? Primeiro ano B encontrou concorrência com o primeiro C, com o primeiro E da tarde e com o primeiro ano H da tarde. As 4 turmas tiveram aí o percentual de 15,4% das respostas. Nunca tinha acontecido isso, né? 4 turmas conseguirem aí o primeiro lugar, né? Foi realmente um feito inédito. Parabéns aí às 4 turmas, né? E aí, digamos que em segundo lugar ficou o primeiro ano F da tarde com 12,8%. Atenção, primeiro D. Primeiro D é a turma com menor participação, certo? Veja aí como está pequena a participação do primeiro D. É menor do que a participação das turmas da noite, né? Então, atenção, primeiro D, em fazer as atividades. Fazendo análise por questões dos resultados. Na primeira questão, nós tivemos aí 53 alunos, que corresponde aí a 67% das respostas, marcando aí a alternativa correta. Então, 67,9% dos alunos acertaram a primeira e também a terceira questão, certo? O índice da primeira e da terceira foi igual, 67,9%. Então, 53 alunos marcaram a alternativa A, mas nós tivemos 16 alunos que marcaram a alternativa B, certo? E aí nós vamos entender o que foi que aconteceu para que tantos alunos marcassem a alternativa incorreta. Aí 2 alunos marcaram a C, 4 alunos marcaram a D e 3 alunos marcaram a letra E. Na correção por questões, a gente vai ver o que é que aconteceu aí. Na segunda questão, nós tivemos apenas 47 alunos que conseguiram acertar essa questão. Foi 60,3%. Mesmo assim, podemos perceber que nas 3 questões da atividade, sempre o percentual de acertos foi acima dos 50%. Então, isso demonstra aí uma boa participação das turmas. 47 alunos marcaram a alternativa A, que seria a correta. 17 alunos marcaram a alternativa B. E aí, incrível, 6 alunos marcaram a alternativa C. E aí, essa alternativa nem sequer poderia ser marcada. E a gente vai ver lá no comentário por que não deveria. Terceira questão, nós tivemos aí o mesmo índice da primeira. 53 alunos marcaram a alternativa B, que é a correta, e apenas 9 alunos marcaram a alternativa C, 8 marcaram a alternativa D, 3 marcaram a A e 5 marcaram a alternativa E. Fazendo análise da questão. A primeira questão, ela trata que
o processo de formação dos solos, certo? E aí ele vai dizer que os solos, eles são recursos naturais produzidos num processo contínuo, em que acontece a desagregação física e a decomposição química das rochas. Essa desagregação física e essa decomposição química é o nome que a gente dá para um dos agentes da dinâmica externa. E aí lembrem-se que são dois os agentes da dinâmica externa: o intemperismo e a erosão. Então ele pergunta aqui, ó, né? Essa descrição do processo de formação dos solos está associada a qual agente da dinâmica externa? E aí coloquei até uma figurinha aqui para que vocês pudessem perceber aí o processo, né? A evolução no processo de formação dos solos, tá bom? E aí a alternativa que vocês deveriam marcar deveria ser intemperismo, certo? Que é o agente da dinâmica externa responsável pela decomposição química e desagregação física, tá bom? A erosão, gente, não poderia ser marcada, porque na aula eu chamei a atenção diversas vezes que, se acontecer erosão, não tem formação de solos, certo? A erosão, gente, ela é o contrário da pedogênese, que é o processo de formação dos solos, tá bom? A abrasão é um tipo de erosão, portanto, não contribui. Abalos sísmicos é agente da dinâmica interna e orogênese são processos que acontecem dentro do planeta para a produção da dinâmica interna. Portanto, parabéns quem acertou aí a letra A, e os demais, por favor, fiquem atentos ao que a gente está vendo nos assuntos que a gente está estudando das nossas aulas. Segunda questão. Diz o seguinte: considerando o perfil do solo apresentado na imagem e os estudos sobre horizontes de solo que fizemos na nossa aula, informe qual desses seria o horizonte orgânico, composto basicamente de humus. E aí na nossa aula eu falei, né? O primeiro horizonte que aparece no perfil de solo é o horizonte O. Para que ele apareça, é necessário que exista matéria orgânica não consolidada, certo? Que é o humus, tá bom? Então, esse horizonte O orgânico, já está dizendo, O orgânico, tá certo? Ele normalmente fica na superfície do solo. Ele sempre irá ficar na superfície do solo, tá bom? Na verdade, existem solos que não tem? Existe, certo? São solos pobres, que não existe presença da matéria orgânica, né? Normalmente são solos distróficos, que são impróprios para o cultivo, a sustentação de lavouras, né? Da própria vegetação nativa, tá bom? Então, são solos pobres, certo? O que garante essa fertilidade do solo é a presença da matéria orgânica e de argilas, que está normalmente no horizonte B, tá certo? E aí vamos lá nas alternativas, né? O horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o horizonte R, tá certo? Então aí vamos ver. Teve gente que marcou o horizonte A. Quem marcou o horizonte A pode ter se confundido por quê? Porque viu essa coloração escura no horizonte A e aí associou isso à presença da matéria orgânica. Mas lembrem-se, na aula eu falei que o horizonte A é um horizonte aluvial, ou seja, existe a incorporação do humus que vem do horizonte O. Então, há matéria orgânica no ar? Sim, mas ela não é essencialmente orgânica, tá certo? Então, entendam, é um horizonte de mistura. Há um horizonte A misturado com o horizonte B, tá certo? Então, se há uma mistura de materiais, então não posso dizer que ele é totalmente orgânico, tá bom? Tem elementos minerais, tem elementos orgânicos. Aí vamos lá, teve gente que marcou horizonte B. Pessoal, aqui na figura tem a letra B?
Tem? Eu não estou vendo, certo? Tem horizonte, esse solo aqui, apresenta do A, ele vai para o E, e do E ele pula automaticamente para o C. Então, ele não possui o horizonte estrutural. Isso acontece por quê? Porque esse solo ele deve passar por um intenso processo de lixiviação, que seria a perda de nutrientes pela infiltração da água da chuva. E isso vai fazer com que os elementos minerais, os elementos argilominerais, não permaneçam na camada interna do solo, fazendo com que não exista horizonte B, certo? Então a água passa, infiltra, ela passa, vai, leva todos os nutrientes, deixando esse horizonte E infértil, pobre, certo? Então esse horizonte E, que a gente vê aí no desenho, ele representa esse horizonte eluvial, que perde nutrientes, tá certo? Então não existe horizonte B nessa imagem. E aí quem marcou deve ter visto coisa que não existe. Horizonte C é o horizonte de desagregação da rocha, aparece aí. E teve gente também que marcou o horizonte R, que seria a rocha mãe. Mas também não aparece aqui no perfil da imagem o horizonte R. A gente sabe que ele está logo abaixo do C, certo? Professor, existe solo que não tem horizonte R? Não, gente. Todo solo ele deriva de rocha. Todos os solos eles derivam de uma rocha, tá certo? Pode ser que essa R, esse horizonte rocha, a rocha mãe, esteja muito profundo, mas vai chegar um momento que ela vai existir, tá certo? Tá bom? Então, parabéns aí quem acertou a segunda questão, marcou o horizonte O, orgânico, a letra A, e vamos para a próxima. Para responder essa questão, é necessário você visualizar aqui essa imagem, né? Veja aí que o rapaz ele está cavando buracos na encosta e tem umas mudinhas de árvores que ele vai implantar aí nessa região de encosta para evitar a erosão. E aí, fazendo a leitura do enunciado da questão, vamos ver o que ela pede, né? Na aula vimos que a erosão é o principal inimigo dos solos, pois, para ocorrer a pedogênese, o material sedimentar precisa ficar em repouso, então ele não pode ser transportado. Identifique qual seria a técnica para reduzir a ação erosiva empregada no ambiente da foto abaixo. Ele está plantando árvores, né? Eu acho que dá para todo mundo ver aqui que ele cavou o buraco na encosta e tem umas mudinhas de árvore aqui, certo? Aí vamos lá para as alternativas. A alternativa A diz que é vossoroca. Vossoroca não é uma estratégia para evitar a erosão. A vossoroca é a própria erosão, da forma mais agressiva. A alternativa B diz que ele está cultivando árvores e, de fato, é o que ele está fazendo, né? Ele está cultivando árvores. A alternativa C diz que está fazendo rotação de culturas, ou seja, ele está plantando espécies diferentes. Bem, eu não estou vendo nenhuma lavoura aqui, né? Então, se não tem lavoura, eu não posso falar de rotação de culturas. E também não dá para identificar se essas árvores elas são de espécies diferentes. Então, não tem como eu marcar rotação de culturas. Movimentos de massas é a própria ação da erosão, então não poderia marcar. Movimento de massa é o tipo de erosão que acontece nesse local, certo? Que com a ação da chuva, esse material que está na vertente, ele vai ser puxado pela gravidade e ele vai descer, certo? Então é o tipo de erosão que aparece aqui, então não marca. E terraceamento seria você fazer aqueles degraus, como se fosse uma escada bem grande, fazendo os degraus no relevo. Alguém aqui está vendo o degrau? Não tem degrau, né? Ele está seguindo aí apenas fazendo buracos, seguindo o que a gente chama de curvas de nível, certo? Então, não posso marcar terraceamento, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre a atmosfera. E aí, a gente tem muita coisa para ver a respeito disso, tá bom?
E eu vou mais indicar como fonte de pesquisa complementar os estudos, porque é muita coisa para a gente ver nas nossas aulas. Parabéns para quem se dedicou, para quem acertou as questões dessa atividade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.